Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa subseção de Pelotas. Hoje daremos início, portanto, à nossa solenidade de prestação de compromisso dos novos advogados e advogadas inscritos nesta casa. Passo a palavra à nossa secretária-geral, doutora Elfrida Maciel, para fazer a condução dos trabalhos. Boa tarde a todos. Damos início neste momento à solenidade de prestação de compromisso de novos advogados e estagiários da subseção de Pelotas da Ordem dos Advogados do Brasil. Compõe a mesa Vitor de Abreu Gaston, presidente da subseção, Paula Gril Silva Pereira, vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul e ex-presidente da subseção, Elfrida Stiber Vieira Maciel, secretária-geral da subseção e delegada da Caixa de Assistência da Ordem do Estado do Rio Grande do Sul, Marcelo Oliveira de Moura, secretário-geral adjunto da subseção, Eduardo Coelho Albuquerque Barros, conselheiro subseccional e presidente da Comissão de Defesa e Assistência e Prerrogativa da subseção, Carolina Recbart Batista, presidente da Comissão da Ordem de Advocacia. Convidamos a todos os presentes a em pé cantar o hino nacional. Passamos ao juramento, convidando a compromissanda F.P.N. Silva para sua leitura e os demais compromissandos para em pé, ou repito com a mão direita no peito esquerdo. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Aqueles compromissandos que indicarem outro colega advogado para a entrega da carteira, por favor, se façam acompanhar juntos no momento da chamada. Passamos à chamada dos compromissandos em ordem alfabética para receber a carteira de identidade profissional. Delfranque Valdez Domingues.
Evelyn Pérez Silva. Gessana de Castro Lopes. Lavínia Fontes Souza Lucena. Luciano Borges Teixeira. Neste momento, passamos a palavra a Carolina Hackbart Batista. Uma boa tarde a todos. Cumprimento o nosso presidente, Dr. Vitor Gaston, e na pessoa dele aproveito para cumprimentar os demais integrantes dessa mesa. Desejo uma boa tarde a todos os pais e familiares que vieram aqui prestigiar esse momento tão importante. E agora sim me dirijo às pessoas mais importantes dessa tarde, que são vocês, os novos colegas. É uma honra muito grande poder recebê-los e um prazer enorme poder conversar com vocês a respeito da Comissão da Jovem Advocacia, que é esse primeiro contato que vocês terão com esta casa, que agora é a casa de vocês. A Comissão da Jovem Advocacia é uma comissão que tem justamente o papel de auxiliar nesses primeiros passos, nesses primeiros momentos, nessa jornada que é nova para todos nós. Eu gosto sempre de pensar que a advocacia não precisa ser uma profissão solitária. Então nós estamos aqui para isso, para auxiliá-los, para acolhê-los e para tirar dúvidas, enfim, para estar do lado de vocês sempre. Na sacolinha que vocês têm aí, vocês receberam um folderzinho exatamente igual esse aqui, que vai falar a respeito do programa Primeiros Passos. Como jovens advogados, vocês têm uma série de vantagens, e eu fiz uma colinha para não esquecer de nenhuma vantagem que vocês precisam saber nesse primeiro momento. Depois vocês dão uma olhada com mais calma, tá? Mas eu queria antecipar. Nesse primeiro momento, vocês têm isenção na inscrição da sociedade individual durante esse primeiro ano. Também tem acesso ao Manual da Jovem Advocacia, curso de iniciação profissional gratuito, 100% de isenção nos cursos da ESA durante esse primeiro ano e 50% no segundo ano. Vocês têm o certificado digital em nuvem e isenção nas salas de atendimento aqui na sede da OAB. Vocês só precisam ligar para a secretaria e agendar com o pessoal ali. Me coloco desde já à disposição para sanar qualquer dúvida referente à comissão. Vocês também receberam um outro folder igualzinho a esse aqui, que tem um QR Code. Através desse QR Code vocês conseguem acesso ao edital, onde vocês ficam sabendo todas as comissões que existem aqui na casa e podem fazer a inscrição por ali mesmo. Me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida, deixo o convite aberto para que vocês permaneçam nessa casa, frequentem a casa e integrem as comissões que temos aqui, principalmente a Comissão da Jovem Advocacia, que tem esse papel de acolhê-los. Muito obrigada, reitero parabéns para todos vocês, que seja uma jornada muito linda na advocacia. Parabéns, muito obrigada pela atenção. Eduardo Coelho Albuquerque Barros. Boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores, caros novos colegas advogados e advogadas que estão hoje aqui recebendo a sua credencial para essa brilhante profissão que vai vir daqui para frente. Eu saúdo na pessoa do Dr. Vitor Gaston os demais integrantes da mesa. Tenho para lhes dizer que eu tenho a honra de fazer parte de uma comissão, de presidir uma comissão importantíssima dessa nossa categoria profissional. Como presidente da CEDAP, Comissão de Prerrogativas e Assistência aos Advogados. Tenho a honra e também tenho a lhes dizer, nesse dia em que os senhores e as senhoras estão ingressando na profissão,
que muitos desafios daqui para frente haverão de vir. E também para lhes informar que, infelizmente, no decorrer das suas jornadas, muitas oportunidades, prerrogativas profissionais que estão lá elencadas, tipificadas em uma lei federal, que nós denominamos de Estatuto da Advocacia, não serão observadas. E aqui, essa casa estará de portas abertas para lhes receber, especialmente a nossa comissão, a SEDAP, porque temos que combater violações das prerrogativas e abusos contra as nossas prerrogativas profissionais, a nossa profissão, devem ser combatidas. E devem ser combatidas coletivamente. Nós precisamos ter ciência quando isso vier a acontecer e, infelizmente, tenho a lhes dizer que virá a acontecer. Porque acontece semanalmente casos em que chegam até a nossa comissão, nós devemos atuar. E é assim que nós temos que fortalecer. Assim nos fortaleceremos como coletividade, como profissão. Portanto, dando-lhes boas-vindas, estou aqui de braços abertos para também enfrentarmos esses desafios que virão daqui para frente. Apenas gosto aqui de também acrescentar, de reler, rememorar algumas das nossas garantias, que são aquelas que são mais violadas. Portanto, lhes digo aqui, no artigo 7º, que os senhores, provavelmente, recentemente, ao se debruçar sobre a prova da OAB, tiveram de ter um contato com a nossa legislação que nos protege, mas sempre bom rememorar e lembrar aqui, que são direitos dos advogados. Inviolabilidade do seu escritório, do seu local de trabalho, seus instrumentos de trabalho, comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos, ingressar livremente na sala de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam para a parte reservada aos magistrados, nas salas de dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e registros, em qualquer edifício ou recinto onde funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova e informação útil ao exercício da atividade profissional, assembleia ou reunião que participe ou que possa participar seu cliente ou perante a qual deva comparecer desde que munido com poderes especiais, dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada, examinar em qualquer órgão os poderes judiciário, legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração quando não estiverem sujeitos a sigilo, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrantes, investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, assistir seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento. Portanto, estas são algumas das previsões que estão elencadas no nosso estatuto, na nossa lei federal, que poderão vir a não ser cumpridas pelas autoridades. E a ordem estará aqui para enfrentarmos essas dificuldades. Fico à disposição. Também é um momento que eu digo aos novos colegas que aqui ingressam que não cometam talvez o mesmo equívoco que eu cometi quando iniciei minhas atividades profissionais, que foi demorar a me aproximar da instituição. Frequentem a casa. É a nossa casa, é a casa da democracia. Nós temos eventos que são importantes para a nossa coletividade. Frequentem, usem a instituição, usem a OAB, estejam conosco, estejam junto, porque é importante para o crescimento dos senhores como advogados e advogadas, mas também para a nossa afirmação coletiva profissional. Sejam bem-vindos. Marcelo Oliveira de Moura. Boa tarde, então, a todos e a todas. Gostaria de saudar inicialmente os integrantes da mesa, a doutora Carolina, a doutora Elfrida, nosso presidente, o doutor Vitor, a doutora Paula, Eduardo, colegas aqui que integram a subseção nos mais variados e diversos cargos, com diferentes afazeres e tarefas, a doutora Paula, que vem aqui representando a Caixa dos Advogados, nossa, vou usar a expressão como sempre, presidente aqui da subseção,
Gostaria de saudar todos os familiares, amigos, desses 5 novos advogados, né? Esse é o número, são 5 colegas novos que ingressam agora, definitivamente recebendo a credencial. Parabenizar, dizer que é uma alegria recebê-los. Eu participo de algumas, não de todas, mas de algumas das sessões de entrega, e sempre que eu venho à mesa, eu sempre peço, quem sabe dessa vez eu não falo, e o presidente disse, não, mas vai falar, todo mundo que está à mesa tem que falar algo. A Elfrida sempre conduzindo os trabalhos, então ela está sempre... E eu vou ter que falar, e eu não preparei nada, então eu estava aqui tentando rabiscar algo, pensei, vou preparar para falar algo bonito, enfim, não deu certo. Fiz um conjunto de rabiscos aqui, que nem eu mesmo compreendo, mas em todo caso quero parabenizar todos, referir que o que disse a Carolina, que me antecedeu, o Eduardo, e que seguramente os colegas vão repetir, é algo muito importante, né? A OAB e a nossa subseção, e essa casa em especial, ela é um lugar que precisa ser ocupado, com CAR inclusive, merece a ocupação por parte de vocês. Vocês têm que entender que esse lugar apresenta diversos espaços que a partir de agora devem e podem ser aproveitados por vocês. Vocês encontram um lugar de acolhimento. São múltiplos espaços, são múltiplos digamos assim, os serviços que a Ordem oferece para os advogados, em especial para os novos advogados. Mas eu vou me deter ou reservar o tempo da minha fala para ressaltar a importância de um lugar que a Ordem constitui e constituiu historicamente. Vou falar isso com a vênia do nosso delegado da subseção, delegado da ESA, que é o Kaká, para ressaltar a importância do trabalho e dos lugares que a Ordem constituiu como lugares privilegiados de produção de conhecimento. A Ordem dos Advogados do Brasil e em especial a seccional do Rio Grande do Sul e a nossa subseção vem trabalhando há muitos e muitos anos, e a nossa OAB tem a Escola Superior de Advocacia mais antiga, né? A primeira escola, então tem um trabalho histórico nesse aspecto. Enfim, a OAB tem um trabalho muito sério no que diz respeito à constituição de espaços plurais e diversos de produção de conhecimento. Eu que, inclusive, tive o privilégio de ter sido professor, eles tiveram um azar de eu ter sido professor de alguns aqui que recebem a credencial. Eu tenho um carinho muito especial por esse trabalho que a Ordem faz. E quero dizer para vocês que a gente vive um momento muito delicado hoje no âmbito das relações sociopolíticas, econômicas, no mundo do trabalho, no mundo da educação. Nós vivemos uma grande crise, um conjunto de transformações que a gente sequer consegue compreender porque elas estão em andamento. Sei lá, revolução tecnológica, reconfiguração do mundo do trabalho. Nós vivemos, alguns gostam de denominar, uma grande crise de paradigmas no que diz respeito àqueles sistemas de ideias que nos permitiam compreender o mundo e encontrar respostas adequadas frente aos desafios que surgiram. No campo do direito, no campo da advocacia, não é diferente. E eu tenho uma hipótese que pode ser falseada daqui a um tempo, ou considerada falsa, que só tem um lugar ou uma estratégia para a gente superar a crise e os desafios que a gente vive num ambiente de crise. E é no lugar onde são constituídos outros conhecimentos. É no conhecimento que está a saída para a crise, é só com o conhecimento. E a Ordem demonstrou, e eu não tenho nenhuma procuração do presidente da seção da subseção, nem mesmo do Kaká, que é o nosso delegado da ESA, para dizer isso, mas vou dizer, eu tenho certeza que a Ordem tem um compromisso especial com isso, e que vem sendo demonstrado há muito tempo. Ela se preocupa com a produção de um conhecimento capaz de instrumentalizar a advocacia, e em especial a nova advocacia, para enfrentar os novos dilemas. Então, eu quero que vocês tenham sempre isso muito claro. A Ordem tem inúmeros lugares, entre lugares, inúmeras vozes, mas tem um lugar que vocês têm que entender que é um lugar importante, especial, que é o lugar de produção do conhecimento. E não é só na ESA, nós temos comissões
que fazem eventos, que vocês podem dialogar com advogados que têm uma experiência diferenciada nas mais variadas áreas, né? Quantas comissões são? 22 comissões com 300 ou 400 advogados envolvidos, advogados militantes e atuantes nas mais diversas áreas, com experiências diferentes, com conhecimento acadêmico, conhecimento prático, se envolvam, ocupem esses lugares, que tenho certeza que as tragédias e as delícias da advocacia, como eu costumo dizer, se tornam ainda mais trágicas e mais deliciosas se a gente tiver um conhecimento adequado para transitar nesse mundo desafiante, bonito, que vocês a partir de agora, com a credencial, vão transitar. Então, boa trajetória, bom itinerário para todos, e eu pessoalmente estou à disposição. Qualquer coisa vocês mandem um e-mail, eu não vou responder, mas de qualquer maneira tenho certeza que, se for para a OAB, ela responderá, tá bem? Sejam bem-vindos, parabéns aos familiares, aos amigos, vi que temos até jovens familiares aqui. Um abraço a todos. Paula Gril Silva Pereira. Boa tarde. Eu quero pedir vênia ao nosso presidente, mas eu quero começar saudando aqueles que são as estrelas do dia, né? Que são os novos colegas que hoje prestaram compromisso aqui. Desejar muito sucesso nessa carreira. Dizer que o caminho com certeza não foi fácil para vocês chegarem até aqui, mas tiveram o apoio de familiares, de amigos, e hoje iniciam essa brilhante, que eu tenho certeza vai ser uma brilhante carreira. Quero saudar então o nosso presidente, Vitor Gaston, e na pessoa dele saudar os demais integrantes da mesa, que o Marcelo já me popou e já nominou também todo mundo. Vocês hoje não entram na OAB, vocês são abraçados pelo sistema OAB. A ordem, na realidade, se preocupa com a parte institucional, a questão com os dentistas, as comissões, questões de sociedade. A ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, que se preocupa com a nossa parte cultural, oferecendo diversos cursos, né, presenciais, telepresenciais, alguns pagos, outros gratuitos. Em época de inteligência artificial, ainda mais que a gente tem que se aprimorar. Fora o que a gente vai ter que estudar a vida inteira, mas vocês estão pegando uma época que essa capacitação se torna ainda mais importante. Nós temos a Caixa de Assistência dos Advogados, que hoje eu estou na vice-presidência, que se preocupa com a saúde, com o bem-estar e com o lazer. Aqui em Pelotas nós temos dentista e fisioterapeuta com preços bem abaixo do mercado para os advogados e seus dependentes. E estou vendo ali o mais novo dependente da Caixa de Assistência, né, que vocês podem utilizar. Indo a Porto Alegre, nós temos nosso centro de saúde, que é no 4º andar do prédio sede, onde nós temos especialidades médicas, temos dentistas e temos também as nossas teleconsultas, exatamente para atingir a advocacia de todo o interior do estado. Esteja no Itaqui, esteja em Porto Alegre, esteja em Pelotas, em qualquer outra cidade, nós temos as teleconsultas com mais de 20 especialidades, inclusive psicologia, que os colegas podem acessar, com 3 consultas gratuitas no mês. As demais, se forem necessárias, pagas. Temos os nossos convênios, e cito o convênio com a Panvel, com o Posto Sim, não vou citar todos, mas se vocês acompanharem as redes da Caixa e da Ordem, principalmente da Caixa de Assistência, vocês vão ver tudo que a Caixa oferece para vocês. Temos o nosso ônibus da saúde, que percorre todas as subseções, já teve aqui em Pelotas esse ano. O nosso ônibus traz a loja da advocacia, que vocês têm aqui também na sede, traz balança de bioimpedância, exames rápidos, dentista, planos de saúde, orientações sobre planos de saúde. São as mais diversas modalidades de atendimento para a advocacia. Nós queremos, o nosso intuito sempre é aproximar cada vez mais os serviços que a gente tem na capital da advocacia do interior. E chama a atenção de vocês, assim, nós temos lá no 4º andar da Washington um posto de coleta, se um dia forem consultar lá e tiverem que fazer exame de sangue, podem coletar ali mesmo, mas nós temos também a nossa clínica de vacinação, que acompanha o ônibus. Mas nós fechamos um convênio com a Panvel e a maior parte das vacinas que a gente tem lá, que o preço é bem abaixo do mercado, vocês podem fazer na Panvel aqui também, pelo mesmo preço,
ou algumas vezes acontece até dele ser ainda dar um desconto ainda maior, tá? Então se informe, principalmente para ti, tem aquelas tão necessárias, e mesmo para nós, agora nós temos a da dengue também, né? Algumas vacinas não entram nesse convênio, tipo a que a gente fez da gripe, porque isso é uma campanha. Nós fizemos a partir do dia 29 de março até terminar o mês de abril a campanha de vacinação contra H1N1. Sabendo sempre que a nossa campanha, a nossa vacina tem sempre uma cepa a mais, que é a do posto. Então, se informem, acompanhem as nossas redes. E fora isso, nós temos também a nossa cooperativa de crédito, que vocês podem utilizar, com taxas diferenciadas para a advocacia, e a nossa OABPrev, né, que nós temos que pensar no futuro também. Mas não esqueçam nunca que, embora a gente tenha a nossa OABPrev, é importante, é obrigatório a contribuição para a Previdência Social. Né? As nossas contribuições para a nossa OABPrev, elas são dedutíveis do imposto de renda, mas desde que se contribua também para o Instituto Nacional, para o INSS. Desejo uma carreira cheia de êxito. E para encerrar, eu vou dar só um conselho para você. Não, antes eu vou fazer um convite. Né? No dia de 5 a 9 de agosto, nós vamos ter a nossa 4ª cidade da advocacia, né? No CAIS Embarcadeiro e no CAIS Mauá. Acompanhem as redes que vocês vão ver. São várias palestras ao mesmo tempo que vocês podem optar. São vários dias com palestras diversas, com várias atividades, né? Então, se puderem, compareçam a Porto Alegre e verifiquem isso. E no dia 29 de agosto, nós temos o nosso show da advocacia, que antes era chamado Pepson Stage, agora mudou o nome, agora a KTO também tomou conta e mudou o nome, mas vocês vão, com certeza vão gostar muito. E menos é mais. Já que já foi dado essa, ou daqui a pouco tu pode mudar, dizer que mais é menos, né? Mas esse ano é com o menos é mais. E vou encerrar antes que o meu presidente diga, bote a plaquinha, que eu já esgotei o tempo. Eu vou dar só um conselho para vocês. O cliente passa, o colega fica. A nossa briga é só no papel. Eu vou estar defendendo os interesses do meu cliente, tu vai estar defendendo do teu, e nós vamos discutir ali. Mas vai terminar a audiência, vai terminar o processo, nós vamos continuar sendo colegas. E se algum cliente disser para vocês, doutora, como é que a senhora está conversando com o advogado da parte contrária? Ele é meu colega. E se está desconfiado, sinal que não é adequado o que você está dizendo. Por quê? Porque nós conversamos sempre. Nós temos esse contato e vamos ter sempre. Ajam com ética, com seriedade, e eu tenho certeza que vocês vão fazer uma excelente carreira. Sucesso para vocês. Muito obrigada. Com a palavra, Vitor Rebelo Gaston. Bom, muito boa tarde, colegas advogados e advogadas. Reitero meus cumprimentos iniciais e saudando os colegas da mesa, a doutora Carolina, presidente da Comissão da Jovem Advocacia, a doutora Elfrida, nossa secretária-geral, a doutora Paula, nossa sempre presidente desta casa e vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, que tem desenvolvido ao lado de seus colegas diretores dessa importante instituição de apoio à advocacia gaúcha e aos seus familiares, tem desenvolvido um trabalho, né, de invejável êxito por todo o estado do Rio Grande do Sul, em prol da saúde, lazer e bem-estar de toda a nossa classe e dos nossos dependentes. Ao Dr. Marcelo, nosso secretário-geral adjunto, que também participa dessa diretoria, ao lado da doutora Elfrida, da doutora Luciana, que não pôde estar conosco hoje, e da doutora Isaura também, nossa diretora tesoureira, que aqui não está, e o doutor Eduardo Barros, que além de ser nosso conselheiro subseccional, que tem a árdua tarefa de instruir, junto aos seus colegas de conselho, os processos ético-disciplinares aqui na subseção, preside esta importante também comissão, que é a Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas desta Casa, que se destina, como disse o doutor Eduardo, especificamente à garantia das nossas prerrogativas profissionais, que são, em última análise, as garantias que são outorgadas aos nossos representados. A advocacia só tem esse número expressivo de garantias para a atuação profissional porque nós precisamos
no que diz a nossa Constituição e também no que diz o nosso Estatuto, atuar com liberdade e livremente em prol dos interesses da sociedade e dos nossos clientes. A partir desse momento, os senhores e as senhoras passam a ingressar nessa categoria profissional tão nobre que é a classe da advocacia. E automaticamente estão aqui conosco dentro da ordem, dentro desta casa, dentro da subseção de Pelotas. Por isso o convite da doutora Carolina para que venham a participar, né, voluntariamente, já que involuntariamente já são jovens advogados, por estarem recebendo hoje a credencial profissional, mas que voluntariamente venham a se somar a ela e aos quase 40 colegas que integram a Comissão da Jovem Advocacia da nossa subseção, que fazem um trabalho extraordinário em prol de melhores condições profissionais de cada um de vocês, que fazem um trabalho que visam justamente o esclarecimento da classe, que visam justamente, né, trazer boas práticas do exercício profissional, com ética, com denodo, né, que são dois predicados que são fundamentais para o sucesso da nossa profissão. Então fica o meu convite, né, assim como da doutora Carolina, para que venham voluntariamente se juntar a esses colegas, né, que se destinam a abraçar a jovem advocacia e saibam que terão sempre o apoio incondicional não só da Comissão da Jovem Advocacia, mas de toda esta casa, seja por intermédio desses benefícios que foram concedidos aos jovens advogados, mas também na outorga de melhores condições de trabalho, porque esse também é um dos nossos deveres, essa também é uma das nossas missões profissionais. O dia de hoje, colegas, é um dia muito importante. Não sei se todos sabem, mas o dia 12 de junho é o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. E em 2015, o Brasil assinou, né, uma série de tratados da Organização das Nações Unidas, visando a erradicar em 2025 o trabalho da criança e do adolescente, o trabalho infantil. E nós estamos neste ano e ainda temos no Brasil, dados de 2023, mais de 1.600.000 crianças e adolescentes em trabalho, né, infantil, né, quase 700.000 crianças e adolescentes em trabalho doméstico. Isso fere completamente aquilo que é a nossa missão, que é defender, como vocês juraram há pouco, os direitos sociais, né, as garantias, né, constitucionais outorgadas a cada um de nós. Então é importante que a gente faça essa reflexão acerca desses valores que devem perpassar obrigatoriamente a nossa atuação profissional. A defesa dos direitos sociais, a defesa da justiça social, que é tão importante, sobretudo aqueles que tanto precisam de nós, advogados, diante de inúmeros desmandos e crimes que são praticados contra a sociedade. A presença da advocacia nestas batalhas diárias é fundamental. Nós somos fundamentais no exercício profissional de todas as causas, desde as mais simples até as mais complexas. E as mais complexas perpassam necessariamente pela luta em prol da garantia desses direitos. Esse deve ser sempre o nosso norte profissional. Nós precisamos ter uma preocupação muito maior do que apenas e tão somente o exercício individual da advocacia. Mas nós precisamos ter em mente a nossa atuação global, aquilo que nós, enquanto classe profissional e enquanto categoria profissional, pode fazer em prol da defesa e reafirmação desses direitos, porque é dever da ordem lutar sistematicamente por uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Estes são preceitos esculpidos na nossa Constituição, logo que nós a abrimos, né, mas são também nortes que a ordem deve perseguir. E se a ordem deve persegui-los, devemos nós, advogados e advogadas, fazê-los, porque a ordem não é um ser que existe no universo sozinho. Ela existe através da ação, né, contínua, sistemática e eficaz dos advogados e das advogadas. E é por isso que nós estamos hoje conclamando cada um de vocês e cada uma de vocês que venham se somar a essa categoria tão nobre e que busca, sim, e precisa buscar a capacitação, a valorização, a reafirmação das nossas garantias profissionais.
É para isso que nós estamos diariamente lutando em prol dos interesses dos nossos constituintes e também da sociedade. É importante que nós busquemos isso como um norte profissional, que atuemos com destemor, mas dentro dos limites ético-profissionais, que nós saibamos quais são as nossas garantias, mas que saibamos muito também quais são os nossos deveres para com os nossos colegas, como disse a doutora Paula, quais são os nossos deveres para com os nossos clientes e para com aqueles com os quais nós nos relacionamos profissionalmente. Poder Judiciário, Ministério Público, Procuradorias e etc. Nós precisamos atuar dentro dos limites que a nossa instituição determina. E isso não é difícil, isso não é impossível. Esse deve ser o norte a ser perseguido. Nós não podemos abrir mão de atuar dentro dos limites ético-profissionais. Isso é fundamental para quê? Para que a nossa categoria seja respeitada e valorizada. Quando um advogado viola garantias e preceitos, deveres junto aos nossos clientes ou outros quaisquer com os quais nós atuamos profissionalmente, nós estamos enfraquecendo o valor que a nossa categoria profissional tem perante a sociedade. Então, estes são alguns dos valores fundamentais que nós precisamos percorrer. O dia de hoje também tem um outro significado bastante prosaico, mas eu queria dizer a vocês uma história. Em 1928, a filósofa Hannah Arendt escreveu sua tese de doutorado na Universidade de Heidelberg, chamado O Conceito de Amor em Santo Agostinho. O Dr. Marcelo deve ter lido essa tese, porque é um erudito. Deve ter lido em alemão, inclusive. Só em Crises da República. Também, não. Então vou recomendar ao Dr. Marcelo. Então chama-se O Conceito de Amor em Santo Agostinho. E na tese de doutorado de Hannah Arendt, ela diz que o amor é o conhecimento de si próprio, né, desassistido dos bens materiais. E o caminho para isso é a busca da felicidade. Então sejam felizes. Convidamos todos os presentes a cantar o hino irlandense.